Vamos iniciar mais um estudo. Hoje nós vamos iniciar a nossa quarta aula do estudo sobre Elias e Eliseu. Vamos começar aí com a oração. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, porque mais um dia estamos aqui na Tua casa para aprendermos mais sobre Ti, ó Deus. Que o Senhor possa nos conduzir, ó Pai, que o Senhor possa usar a minha vida, falar através de mim. E que a Tua palavra venha entrar nos nossos corações, ó Pai, que possamos aprender cada vez mais. Que tudo o que acontecer neste lugar seja para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, vamos nos lembrar aí em que momento da história nós estamos. Nós vimos lá que Elias, ele chegou em Acabe, falou para Acabe que não choveria durante 3 anos e meio. E aí, Elias foi lá para Querite, né? Lá no Vale de Querite, ele foi sustentado por Deus, onde Deus ele enviava todo o alimento através dos corvos e ele tomava água lá do ribeiro de Querite. Só que esse ribeiro ele era alimentado pela chuva, e se não estava chovendo, o que acontece com o ribeiro então? Ele seca. E aí Deus direciona Elias para a casa de uma viúva, num lugar bem afastado, numa cidade distante, onde ele estaria se escondendo de Acabe. E ali na casa da viúva, né, a viúva ela não tinha nada, então ele pede para que a viúva faça um pão, dê o primeiro pedaço de pão a ele, e aí é multiplicado o azeite e a farinha da viúva. No momento de seca, então a viúva ela consegue ter um sustento para sustentar tanto a ela quanto a Elias e o filho da viúva, né? E Elias então ele fica abrigado ali na casa da viúva. E é a partir daí que nós vamos entender o contexto da nossa próxima parte da história. Elias, então, ele enfrenta uma grande tragédia nesse momento. Então, aqui, ó, está escrito assim: Elias não pensou que mais problemas pudessem chegar tão cedo. Afinal, havia comida em abundância num tempo de seca e fome. Ele tinha um quarto particular com vistas para o mar Mediterrâneo, o que significava não apenas noites de sono bem melhores, que no deserto de Querite, como proteção contra os enviados de Acabe para prendê-lo. Por tudo isso, a doença e a morte do filho da viúva não estavam no programa do profeta. Então, o que acontece? Ele estava num lugar aconchegante agora, ele estava abrigado, ele estava bem escondido, bem protegido, e de repente, o filho da viúva adoece e morre. E isso Elias não sabia que ia acontecer. Esse texto se encontra em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 17 em diante. A gente começou 1 Reis 17, né? Agora nós vamos terminar o capítulo 17. Fala assim, ó: algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs em cima da cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faze voltar à vida este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Aí vamos falar um pouco sobre a dor e o questionamento da viúva. Vamos entender essa parte. No versículo 18, a viúva ela questiona Elias, ela fala assim: homem de Deus, o que você me fez? Veio para lembrar-me dos meus pecados e matar meu filho? Então a viúva ela estava ali, ó. Vamos contextualizar. Ela não tinha um marido, era um tempo de seca, ela só tinha o filho dela, aí vai um profeta até a casa dela, multiplica a farinha e o azeite, e de repente o filho morre. Aquele que poderia cuidar dela na velhice, deixa de existir. O que essa viúva poderia pensar? O que passaria para ela? Imagina a dor dessa mulher, já não tinha um marido, agora também sem o filho. E sabendo que aquele momento de seca, estava sendo suprida aquela necessidade dela, mas e o futuro dela? Como que estaria sem o filho, sem o marido? E aí nós temos aqui, ó, a perda do filho significa para ela uma vida de muita solidão e desesperança, pois enquanto o filho vivesse, ela poderia contar com alguém para cuidar dela na velhice.
E as suas perguntas a Elias no versículo 18 fazem muito sentido. Ela pergunta, né, o que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar do meu pecado e matar o meu filho? Sempre foi associado no decorrer da história, nós vimos em vários momentos, que o sofrimento ele se associa com o pecado. Em muitos lugares da história nós vemos isso. Aqui tem alguns versículos para vocês depois lerem, né? Que está em Lucas capítulo 13, verso 4 e 5, João 9, 1 e 2. Então, nós vemos em muitos momentos da Bíblia em que se associa a dor do sofrimento com algum tipo de pecado. O fato dela chamar Elias de homem de Deus quer dizer que ela pensava que o propósito maior de Deus ao enviar o profeta à sua casa não era o de livrar-lhe da morte por fome, mas sim punir algum pecado particular oculto justamente em cima do seu filho. Então, naquele momento, ela deixou de pensar no propósito maior de Deus e começou a pensar o quê? Ele veio aqui para me punir. Foi para isso que o profeta chegou na minha casa, ele veio me punir. Alguma coisa eu fiz e sobre o meu filho caiu essa punição. E a gente sabe que existe a lei da semeadura, né, e da colheita. Lá em Gálatas 6:7 fala sobre isso, né, que tudo aquilo que a gente vai plantar, a gente vai colher. Isso é um fato bíblico. E mesmo sabendo sobre isso, as pessoas interpretam isso às vezes de forma errônea, né? Nós sabemos que nós colhemos aquilo que plantamos, mas não significa que toda desgraça que passa na nossa vida está referente a alguma coisa que fizemos no passado. Às vezes nós somos provados, e essas provações não estão associadas ao pecado, estão associadas por períodos em que nós precisamos ser provados. Certo? O tempo de seca, ele é necessário para a gente lembrar onde é a verdadeira fonte de água. Se a gente não passar por esse período de seca, nós esquecemos de buscar a água na fonte correta. Então, nós precisamos passar por alguns desertos na nossa vida. Isso nós vimos lá na aula passada, né? Todos passamos por desertos. E esses desertos não estão associados ao que nós fizemos no passado. Está associado com aquilo que nós receberemos ao futuro. Tá? E é isso que a viúva precisava entender. Ela estava associando com alguma coisa do passado que nem o profeta sabia. Então aqui fala, né? Sabemos da lei da semeadura e da colheita, que é para todos, para todas as áreas da sua vida. E sabemos também que Deus disciplina ou corrige seus filhos. Mas não podemos associar todo o sofrimento ou tragédia ao pecado, como eu falei agora. Jó, ele é um exemplo dessa afirmação, né? Jó, ele sofreu todas aquelas perdas e danos por causa do não por causa do seu próprio pecado, porque ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Isso está em Jó capítulo 1, verso 1. Nós sabemos ali que o que Jó passou foi porque Deus permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó, porque o diabo queria provar para Deus que Jó não seria um homem íntegro até o fim. E Deus falava, pode fazer, desde que não tire a vida dele, você pode fazer o que quiser, que você vai ver que Jó, ele é o meu filho, que ele é um homem temente a mim. E Jó passou por aquele período terrível em que ele perde os filhos, ele perde todos os bens, ele perde todos os seus servos, ele é atacado por uma doença em que ele tinha que se coçar com um pedaço de telha, e aí ele fica ali num canto, né, e chega a esposa dele e fala, amaldiçoa teu Deus e morre. E ele fala o que para a mulher dele? Você é louca, fica quieta, olha o que você está falando. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mesmo assim, Jó bendisse o nome do Senhor. E aí o que acontece? Os amigos de Jó, eles tentam mostrar para Jó que Jó tinha algum pecado que fazia com que ele passasse por tudo aquilo. Aqui fala, os amigos de Jó, a todo custo, eles tentaram encontrar uma explicação para o sofrimento dele. Mas no final, Deus disse a um dos amigos dele, falou assim, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Isso está em Jó capítulo 42, verso 7. Deus, ele repreende os amigos de Jó, porque Jó em todo o momento exaltou o nome do Senhor. E os amigos em todo momento tentou arrumar defeito em Jó. Então Deus falou, vocês não foram amigos verdadeiros. Porque Jó exaltava o meu nome, e vocês, ao invés de exaltar o meu nome, vocês tentavam procurar defeitos. Resumindo, os amigos de Jó não conseguiram ver no sofrimento algo além do que um mero castigo de Deus pelo pecado do homem. Não podiam ver um propósito soberano maior que esse.
Qual era o propósito soberano maior que esse? Além de provar que Jó ele era um homem temente a Deus, Deus restituiu 7 vezes o que Jó tinha. Porque Deus ele foi fiel a Jó, assim como Jó também foi fiel a Deus. Em nenhum momento Jó ele blasfemou. E ainda o mais bonito que eu acho na história de Jó é que no final ele fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque eu ando contigo. Isso que eu acho mais lindo. Porque Jó ele tinha plena convicção de quem era Deus apenas por ouvir falar sobre Deus. E ali aquela convicção se tornou muito maior, porque agora ele não só ouvia falar sobre Deus, ele andou com Deus, ele viveu com Deus, ele ouviu diretamente a voz de Deus. E isso é maravilhoso. Mas Jó ele só pôde ter essa experiência de andar com Deus após passar por esse período de sofrimento. E nós, às vezes, precisamos passar por isso para nós termos a nossa audição aberta para ouvir a voz de Deus. Porque, às vezes, a gente não escuta. Uma vez eu preguei aqui sobre os barulhos, né, que vêm de lá de fora, sobre os barulhos externos. E, às vezes, os barulhos externos, as vozes externas se tornam mais altas do que a voz de Deus. E nós precisamos mergulhar nas águas de Deus para podermos tampar os barulhos externos e ouvir somente a voz dele. E às vezes é no deserto que você vai encontrar essas águas. E aí vem o nosso segundo tópico que fala da resposta de Elias no versículo 19. Dê-me seu filho, respondeu Elias. Ele apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs em cima da cama. E aí vem um questionamento, né? Por que Jesus Cristo ressuscitou? Dentre tantas respostas verdadeiras, a que queremos ressaltar é esta: alguém que começou seu ministério anunciando a vida, não poderia terminá-lo tragado pela morte. Jesus ele veio para dar vida, então ele não poderia simplesmente ter terminado com a crucificação e a morte. Se ele veio para trazer a vida, ele precisava mostrar o que seria essa vida. Por isso que Jesus ressuscitou. Esse é um dos motivos. Como aqui diz, existem muitos motivos para a ressurreição de Cristo. A nossa salvação, a nossa libertação do pecado, o véu do templo se rasgar para que nós pudéssemos já chegar a Deus. Mas uma das maiores explicações é essa: ele veio para anunciar a vida, então ele não podia terminar em morte. Ele precisava ressuscitar para mostrar: ó, eu vim anunciar a vida eterna que vocês terão, e a prova disso é que eu voltei da morte. Então esse foi um dos grandes motivos. E da mesma forma, o profeta ele é enviado à casa da viúva sob a direção de Deus, a fim de por ela ser sustentado. Também não poderia deixar um saldo de morte e dor. Deus ele colocou o profeta na casa da viúva e ele não poderia sair de lá com a viúva sozinha no final de tudo. Existia um propósito de Deus maior, tanto que nós vimos na aula passada que essa viúva ela é usada até no Novo Testamento como um exemplo. Por que ela é usada como exemplo? Porque ela foi provada por Deus. E ela conheceu a Deus verdadeiramente através da provação. E essa provação não foi a maior pela seca e pela fome, mas foi pela vida do seu filho. Essa foi a maior provação que a viúva passou, que fez ela conhecer quem Deus verdadeiramente era. Como era de se esperar, Elias não respondeu às perguntas da viúva, porque a viúva ela questiona Elias só fala assim: dá aqui seu filho. Ele não responde nada para a viúva, ele apenas diz isso. Enquanto ela estava chocada com a morte do filho, o profeta simplesmente disse: dá-me o teu filho. A resposta de Elias às perguntas da viúva foi uma vez buscar o socorro daquele que sabe e pode todas as coisas. Então Elias foi diretamente a Deus, ele não falou nada com a viúva, ele só pediu o filho e foi diretamente para Deus. E aí vem a oração de Elias. No versículo 20 fala assim, então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faz voltar a vida a esse menino. Entendemos que essas palavras de Elias não significam acusação, ele não estava acusando a Deus. Mas com certeza uma expressão enorme e surpresa do profeta. O que Elias quis dizer com isso? Porque nem ele esperava que aquilo ia acontecer. Ele não quis dizer que Deus era culpado. Ele quis dizer: Senhor, até aqui, até nesse momento agora vai acontecer isso? Por quê? Elias ele estava naquele momento surpreso, ele estava espantado. Pois quando ele esperava que ela fosse recompensada por tudo que tinha feito e estava fazendo em prol dele, o pior aconteceu.
E nós não cremos que Elias ele sabia o que iria acontecer, porque algumas pessoas têm uma noção de que o profeta sabe de todas as coisas, né? Ah, é profeta, tem que saber de tudo, Deus revela tudo. Precisamos entender uma coisa, meu querido. Deus revela apenas aquilo que Ele quer revelar. Ele não vai revelar tudo para você. Até porque os mistérios de Deus são tão ocultos e secretos para que você possa crescer. Se você soubesse de todas as coisas que Deus vai fazer, você não teria um crescimento espiritual, porque você já iria esperar todas as coisas acontecerem. Então, ele revela aquilo que é necessário para você saber. O que o Espírito Santo de Deus fez? O que Deus fez ali? Elias, você vai à casa de uma viúva. Elias não sabia nada do que ia acontecer naquela casa. Ele simplesmente obedeceu à voz de Deus e foi. E lá ele descobriu tudo o que ele teria que fazer. E nós passamos por isso. Deus nos revela apenas aquilo que Ele quer revelar. Mas existem segredos ocultos que são para o nosso crescimento que nós não iremos saber, a não ser que chegue a hora de saber. É interessante destacar a expressão matando-lhe o filho. Elias está atribuindo a Deus a autoria ou a responsabilidade direta da morte do filho da viúva. Então é por isso que ele ora. Por quê? Porque o Deus que tira a vida é o mesmo que concede. Quando ele fala isso, que Deus tirou a vida do filho, é porque ele sabia que o mesmo Deus que tirou a vida seria o mesmo Deus que concederia a vida de volta. Elias ele tinha plena convicção disso. Ele não sabia o que iria acontecer, mas ele sabia o destino final da história. Ele sabia qual seria o fechamento dessa história. Tanto que quando a gente vai pegar na história sobre a questão de um cadáver, né, existem leis que falam sobre os cadáveres serem impuros. E Elias faz o quê? Ele se deita sobre o cadáver do menino. Porque ele sabia que aquilo ali era um momento apenas temporário, que o menino teria a vida de volta. Né? Então a gente vai ver aqui mais para frente sobre isso. Ó. Daí o pedido, faça a alma deste menino tornar a entrar nele. E a certeza do profeta que Deus irá responder a tal oração é tamanha que ele não teme a contaminação devido ao contato com o cadáver prevista na lei. Essa lei está lá em Números 6:6, 9:6 e 19:11. Então existia uma lei que falava da contaminação por cadáver, mas Elias ele não se preocupou com isso, porque ele sabia que aquilo ali, o menino ele iria voltar à vida. Ele tinha essa certeza, porque ele conhecia o Deus a quem ele servia. E ele sabia, ele falava, Senhor, mais uma prova, mas eu sei que o Senhor vai estar comigo de novo. O Senhor esteve comigo no deserto, o Senhor esteve comigo nessa multiplicação do azeite e da farinha, e o Senhor estará comigo de novo na ressurreição do filho da viúva. E ele teve essa plena convicção. E aí nós entendemos o seguinte, ó, o amor está acima da lei, mas é o amor genuíno ou divino quando derramado em nosso coração. Elias, ele tinha um amor no coração. Por isso que ele cria, e ele tinha a certeza de que aquele menino voltaria à vida. Elias em nenhum momento ele se sentiu enganado por Deus ou traído por Deus. Elias ficou surpreso, mas ele tinha a certeza e a plena convicção do que Deus faria. E aí vem a resposta de Deus e o testemunho da viúva. No versículo 22 diz assim, ó, o Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou à mãe e disse, veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. O que nós podemos destacar nesses pontos? Primeiro ponto, lembra que eu falei para vocês na primeira aula sobre as características de Elias? Elias ele era um homem que ele não era muito sociável, ele era um homem frio, né? E a gente vê a frieza aqui. A viúva chega em Elias e fala, nossa, você veio aqui, você matou meu filho, que não sei o que, não sei o que. Elias chega e fala, dá seu filho aqui para mim. E sai. Aí o filho da viúva volta, ele chega e faz, teu filho está vivo. Pronto. É só isso que Elias fala. Então você vê assim, a frieza de Elias no relacionamento com a pessoa. Mas nós vemos o quanto Elias era amoroso no seu relacionamento com Deus. Porque com Deus, Elias conversava muito mais. Né? Quando você pega Elias falando com as pessoas, ele é seco, ele é frio, ele é direto. Mas com Deus, ele tinha um amor tão grande que ele questiona, ele fala, ele pede.
Nós vemos uma grande diferença. Nós vemos um amor verdadeiro de Elias. Mas significa que Elias não tinha nenhum sentimento pelas pessoas? Não, não significa isso. Significava que era uma característica dele, era o jeito dele. Era o jeito dele se relacionar. Um cara que veio de um lugar deserto, que era acostumado a viver sozinho, não ia ter essa interação com as pessoas de uma forma tão simples. Mas ele negou o seu próprio ser, ele negou sua própria característica a partir do momento em que ele se permite estar abrigado na casa da viúva e estar ali para fazer as coisas por ela em nome de Deus. Ele negou aquela característica de isolamento dele, mas existe essa essência de Elias, que é ser uma pessoa fria, ser uma pessoa direta. Isso não significa que é falta de amor. Isso significa que é uma característica que é dele. E o amor é demonstrado através do quê? Da sua preocupação, da sua atitude, não da sua fala. As atitudes, elas falam mais do que as palavras. E essas atitudes de Elias demonstram o amor que ele tem. E aí, vem a resposta de Deus. Veja, seu filho está vivo. Temos que lembrar das palavras de Jesus na ressurreição de seu amigo Lázaro. Ele disse o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Isso está em João capítulo 11, versículo 25. Ali Jesus já falava sobre toda a questão da ressurreição, que também já aconteceu no Velho Testamento. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Ele ressuscitou Lázaro, assim como Elias ressuscitou o filho da viúva. E nós vemos diversos milagres de ressurreição na Bíblia. Tudo isso com base nessa palavra. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Pouco antes do milagre, tanto Marta quanto Maria disseram ao Senhor Jesus: se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Elas sabiam que a presença de Jesus não teria trago a morte a Lázaro. Mas Jesus, ele queria mostrar a grandiosidade de Deus. Ele sabia quem Deus era. E elas precisavam saber quem Deus era também. Ele não queria apenas curar a enfermidade de Lázaro, porque o propósito de Deus ele era muito maior. Do mesmo modo, o propósito de Deus para a viúva não era só multiplicar farinha e azeite, mas um feito inédito para ela e para o profeta. O morto tornou a viver. Tanto para ela quanto para a própria Elias, aquilo foi uma novidade, foi um feito totalmente inédito para os dois. Então foi um aprendizado tanto para a viúva quanto para o próprio Elias. O que acontece com Elias? Elias, ele provou a misericórdia de Deus quando ele foi alimentado no deserto. Ele provou, então, a preocupação de Deus quando leva ele à casa da viúva. E agora ele prova também a soberania e a grandiosidade de Deus com a ressurreição do filho da viúva. Elias estava provando Deus em toda a sua totalidade. Nós vimos que Elias está provando Deus de toda a sua totalidade, em todas as formas possíveis. Elias estava ganhando mais intimidade com Deus, porque Deus tinha um propósito muito grande na vida de Elias. E nós vamos ver mais para frente como Elias foi sendo trabalhado por Deus e como esse homem foi usado grandiosamente por Deus. Aí vem o testemunho da viúva. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és o homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Primeiro de tudo, essas palavras demonstram que a paz, a alegria e a fé voltaram ao coração dessa mulher tão sofrida. Elias não poderia ter deixado uma má imagem do seu Deus a essa viúva. Ele não poderia ir embora deixando um filho morto. Ele precisava mostrar quem Deus era, porque ele sabia quem era e aquela viúva precisava conhecer. Seria o ultimato: você vai agora conhecer o Deus que eu conheço, o Deus que eu sirvo. E aí os fatos são sempre mais fortes do que qualquer argumento. Ela poderia ter dito qualquer coisa, mas qual foi o fato? O fato foi que o filho dela voltou à vida. E ela não poderia contestar mais nada a partir dali. Não tinha mais o que ela questionar. Eu acho que todas as perguntas que ela fez a Elias no começo, ela até esqueceu. Já não fazia mais sentido. Sabe, ela não precisava mais se preocupar se era um pecado que ela teve, se aquilo ali foi alguma má sorte. Ela não precisava se preocupar com mais nada disso, porque o fato é, seu filho está vivo. Não há mais o que você argumentar. Não há mais o que questionar. Acabou. O fato é esse. Nós recebemos de Deus, então não tem mais o que questionar. Deus deu aquilo que nós precisávamos. Acabou os questionamentos aí. Aí agora o quê? É viver esse novo que Deus nos deu. E por fim, Elias ele saiu fortalecido de tudo isso. Ele conheceu mais ainda do seu Senhor. Estava um pouco mais bem preparado para os novos desafios. Lembra do que eu falei? Ele estava sendo preparado porque havia algo muito maior ali na frente para Elias.
E na verdade, os milagres eles servem para pelo menos duas coisas. Para que serve o milagre? Primeiro, para exaltar a glória de Deus. E segundo, para aumentar a fé dos homens. Através dos milagres, nós conseguimos aumentar a nossa fé, porque nós vemos com os nossos olhos aquilo que Deus tem para nós. Nós ouvimos falar em milagres, mas quando nós vivemos o milagre, aí vem aquele fato lá, né, que eu acabei de falar. Os fatos são mais fortes do que qualquer argumento. Então, aquilo que você vê com seus próprios olhos é muito maior do que aquilo que você ouve com seus ouvidos. E é para isso que servem os milagres. E nós estamos vivendo tempos de milagres. Ainda mesmo em meio a toda tribulação, mesmo em meio a tanta tempestade, nós vivemos milagres. E nós não vivemos milagres vindos de profetas, nós vivemos milagres vindos diretamente das mãos de Deus. Porque Deus está operando presente em nossas vidas todos os dias. Amém? É isso, gente. Que Deus abençoe. Obrigado, Jesus, por este momento. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E que ela venha entrar nos nossos corações. E que o Senhor esteja com o culto. E que com tudo que acontecer neste altar seja para honrar e glorificar somente a Ti. Em nome de Jesus. Amém.